Abre sua Bíblia aí em Mateus 5, de 13 a 16. Eu estou usando a versão NVI multimídia. Mateus 5, de 13 a 16. Acende as luzes um pouquinho para o pessoal fazer a leitura na palavra de Deus, multimídia, acende aí, isso. A tela ela é boa só para o visitante, só para aquele que ainda não tem a Bíblia. Aí ele vai na tela, mas nós queremos folhear a palavra de Deus, né? Nós queremos sublinhar a palavra de Deus. Charlinho, amo você, hein? Bom te ver, bom te ver. Glória a Deus. Mateus 5, de 13 a 16, diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Amém. Senhor, fala conosco nessa palavra também. Ministra, Senhor, aos nossos corações. E, Pai, que toda mentira, tudo que estiver escondido no nosso coração, Senhor, traga luz, para que, Senhor, o Teu Espírito faça mudanças em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Existe uma palavra chamada influência. E essa palavra, irmãos, ela é muito usada nos dias de hoje, especialmente na última década, onde influenciar pessoas passou a ser um negócio, um business. Então eu influencio pessoas e isso se torna uma profissão. As pessoas colocam lá nas redes sociais: eu sou influencer, né? Ou eu sou digital influencer. Então é uma profissão, as pessoas são remuneradas para influenciarem pensamentos, influenciarem comportamentos, influenciarem atividades, influenciarem modo de falar, postura corporal. Existe então uma gama de formas de ser influenciado, e as redes sociais você encontra de montão esse novo perfil. Essa palavra influência, ela faz parte do cotidiano de todo mundo hoje, especialmente dos jovens, né? Os mais jovens, eles estão se tornando influencers, porque eles já nascem nessa cultura, né? Influencers, eu estou usando a palavra em inglês para influenciadores. É como nas redes sociais eles colocam, eles não colocam influenciador, eles colocam influencer, tá bom? Então só estou usando essa palavra para você entender. Mas de fato, irmãos, essa linguagem de influenciar, ela tem tudo a ver conosco. Ela vem da palavra de Deus, ela vem das estratégias do reino para nós. Todo discípulo de Jesus, por onde quer que ele vá, por onde quer que ele passar, ele precisa influenciar o ambiente que ele está, ele precisa fazer a diferença. No reino de Deus, a conversa, a dinâmica não é nem por força, nem por violência, mas no reino de Deus é pelo Espírito de Deus, e através da ação do Espírito de Deus, nós influenciamos pessoas. Nesse texto aqui, irmãos, nós estamos continuando o que a gente começou na semana passada. Quem estava aqui quinta passada? Deixa eu ver, levanta a mão. Semana passada nós estávamos no Monte das Bem-aventuranças, né? Estávamos no Sermão do Monte, onde o pastor Valteci ministrou. Anotei na minha Bíblia aqui, ministrou: são bem-aventurados, felizes são os pitocós, os pobres de espírito, né? Aqueles que são vazios de si mesmo, aqueles que são totalmente dependentes do Senhor. E agora nós continuamos no capítulo 5 de Mateus, continuamos
no Sermão do Monte, continuamos na Galileia, essa é a região. E Jesus, só quero te lembrar, Jesus está no alto da montanha, viu a multidão, os discípulos se aproximaram de Jesus, e Jesus está passando todos os ensinamentos que nós encontramos no capítulo 5, 6 e 7. Então, o que Jesus está fazendo nesse texto que nós lemos, Jesus está transmitindo uma identidade aos seus discípulos. Lembre-se disso, embora haja uma multidão ouvindo Jesus, esses ensinamentos são para aqueles que se aproximam de Jesus, são para os discípulos. A multidão está ouvindo, a multidão está participando do que Jesus está falando, a multidão está entendendo, mas a instrução são para os discípulos. E a identidade que Jesus transmite nesse texto é: vocês são sal da terra e luz do mundo. Identidade essa que transfere para nós uma responsabilidade e uma missão. Queria pensar com você então, o que é influência? O que é essa coisa de influência? Será que são aquelas coisas de ter muitos seguidores? Eu tenho tantos seguidores, então eu sou um influencer, eu sou uma pessoa influente. Será que é ter aquele X inscritos nos canais? Será que tem a ver com ser famoso? O que é ser esse influencer? Eu dei uma olhada na palavra em inglês para ver a etimologia, e a palavra influência, ela vem de inflow. In é dentro e flow é fluir. Então é como se fosse fluir dentro, fluir de dentro ou fluir para dentro. De uma forma muito simples, é isso que quer dizer influência. Então, quando flui algo de dentro de mim, quando flui algo de dentro de você, e isso alcança outra pessoa, isso alcança o interior de outra pessoa, você está influenciando. Isso quer dizer, irmãos, que nós carregamos dentro de nós alguma coisa, nós carregamos dentro de nós algo, que sempre que nós tocamos com esse algo interior de outra pessoa, nós estamos influenciando. Você quer ver um exemplo disso? Lá em Lucas 1, Maria, ela é visitada pelo anjo Gabriel, e desce o Espírito Santo de Deus sobre Maria, e Maria então fica grávida de Jesus, do Espírito Santo, e em seu ventre agora está Jesus, o Salvador do mundo, aquele que nos restauraria todas as coisas, colocaria todas as coisas em ordem, agora está no ventre de Maria. Então o anjo Gabriel fala com ela que ela é agraciada e ministra esse momento e abençoa Maria, e conta mais um segredo. Ele fala sobre Isabel, sua prima. Olha, Isabel também está grávida. Isabel é a esposa de Zacarias. E Maria, então, cheia do Espírito Santo, grávida de Cristo, ela vai em direção à casa da sua prima, e quando ela chega na casa de Isabel, ela fala Shalom. O texto não diz, mas é um cumprimento. O texto diz que ela cumprimentou Isabel. E aquela mulher que emitiu um som, uma palavra, Shalom, paz, nada quebrado, nada faltando. Isabel recebe aquilo do seu interior. Isabel está grávida de quem? De João Batista. E então há uma festa do Espírito Santo. Aquilo que é liberado de Maria alcança, flui de dentro de Maria e alcança o interior de Isabel. E agora João Batista está cheio do Espírito Santo, e Isabel também está cheia do Espírito Santo. Isso é influência, isso é um nível de influência. Aquilo que nós carregamos, aquilo que você carrega é tão poderoso que quando eu entro em um ambiente, quando eu entro em contato com pessoas, o interior delas é tocado, é atingido, é alcançado por causa daquilo que você e eu carregamos. Amém? Nesse texto, irmãos, que nós lemos, Jesus ele faz duas afirmações. E as duas têm a ver com nossa identidade,
que nos confere responsabilidades, que nos confere missão. Quando nós entendemos quem nós somos, nós sempre entenderemos o que temos que fazer. Quando não entendemos quem somos, nós não sabemos o que fazer. E Jesus aqui está mexendo com a nossa identidade, mexendo com a identidade daqueles que são os seus discípulos, quando ele diz: vocês são sal e luz deste mundo. E ambas as metáforas, elas são maravilhosas. Elas são maravilhosas porque são estratégias que Deus dá para mexer com o mundo, para tornar Cristo visível através de nós. São metáforas incríveis porque são estratégias que Deus dá para que a gente vá, para que a gente alcance, para que sejamos diferença, para que a luz de Cristo brilhe através de nós. Mas nessa noite, irmãos, eu vou me reter somente a figura, a metáfora do sal. Eu não vou falar sobre a luz nessa noite, luz do mundo. Eu queria começar relembrando, refrescando uma evidência que todos nós sabemos. O sal tem duas características principais, inquestionáveis, todo mundo sabe disso. A primeira é conservar alimentos, né? Ele conserva porque ele desidrata o alimento. E ele não desidrata só o alimento. Por que o alimento não estraga? Porque ele desidrata também todo tipo de micro-organismo, de bactéria, aquilo que tenta consumir aquele produto, ela também é eliminada através do sal, então as bactérias acabam morrendo, seja que tipo de micro-organismo for, morrem junto. Então, aquele alimento, ele dura muito mais tempo, por isso que ele é conservado. Outra característica inquestionável do sal é a capacidade dele de dar sabor, de realçar sabor, de temperar. Mas ainda nesse contexto de Jesus, no contexto do judaísmo, ainda, irmãos, um entendimento, um significado mais profundo. Os judeus carregam, por causa do seu histórico, baseado inclusive em Levítico 2:3, que Deus havia estabelecido lá atrás um tipo de oferta, onde todas as ofertas deveriam ser temperadas com sal. Isso está registrado lá em Levítico. Uma forma de Deus expressar uma aliança que não podia ser corrompida, a aliança de Deus com o seu povo que não pode sofrer deterioração, que não pode ser corrupta, que não pode ser alterada, que é imutável, característica do sal, inclusive. Então, uma aliança de Deus para com o seu povo, e mais tarde essa aliança, lá em Números 18, verso 29, ela é chamada de aliança de sal. Então o judeu tem esse entendimento. Quando Jesus está falando, vocês são o sal da terra, o judeu tem esse entendimento, ele carrega, ele sabe que por trás disso, nós precisamos ser um povo que reflete esse Deus da aliança, esse Deus da promessa, um Deus que é imutável, e é esse Deus que nós servimos, amém? Então olhe para mais umas características do sal. O sal altera todas as coisas, mas ele não é alterado por ninguém. Isso é interessante, isso é incrível. Você pode colocar o sal como, por exemplo, o bacalhau, que tem cheiro forte, que tem sabor forte, e você pode deixar essas duas misturas juntas por horas ou por dias. Quando você for até o sal continua sendo sal, mas o bacalhau está absolutamente salgado, sal puro, tanto que é assim que a gente compra bacalhau aí geralmente, já completamente salgado. Mas o sal mesmo não muda a sua essência, não muda o seu sabor. Você, por exemplo, não vai no supermercado e compra sal de limão, sal de graviola, sal de hortelã, sal de chocolate. Não, sal é sal, ele não muda as suas propriedades, ele não muda quem ele é, ele não se mistura, ele continua sendo sal, mas ele muda todas as coisas. Outra característica do sal, que Jesus está nos chamando assim, então vamos olhando o que Jesus está querendo dizer. O sal não tem posição de destaque. Sal não é destacado. Vamos continuar no supermercado. Eu acho que vocês sabem disso, todos devem saber que existe uma lógica de mercado, é uma lógica de negócios, inclusive, que nas prateleiras da altura dos olhos das pessoas, então talvez 2 a 3 prateleiras, ficam os produtos prime, os produtos que o mercado tem maior interesse em vender, que gera mais lucro e que muitas vezes até empresas pagam para que aquele produto fique nas prateleiras na altura da vista dos olhos das pessoas.
Então, quando você vai no supermercado, é por isso que você vê no supermercado, sempre na altura dos seus olhos, o chocolate, né? Aí você vê na altura dos seus olhos a Nutella. Alguém já viu Nutella lá no cantinho embaixo, sim? Alguém já viu isso? Ela tem até prateleira individual, né? Às vezes uma só para ela, alguém já viu? Aí você vê o ovo maltine, né? O Toddy, você vê essas coisas. Mas onde é que fica o sal, irmãos? O idoso até pede ajuda. Falou, meu filho, pega aqui o sal para mim. Oh, minha coluna. Irmãos, o sal não tem lugar nenhum de destaque. As pessoas vão levar o sal para casa de qualquer jeito, por causa da essência do sal, por causa do que o sal é, e ele tem destaque zero no mercado, e mesmo assim todo mundo carrega, abaixa, vai lá e pega e leva para casa. Outra característica do sal é que o sal não tem embalagem atraente. Essa é outra estratégia de mercado. Faz parte do pacote de consumo, do consumismo, do capitalismo, faz parte mexer nas embalagens sempre que possível. Porque eles sabem que nós compramos, que nós consumimos primeiro com os olhos. Então, se agrada aos nossos olhos, a chance que a gente tem de pegar aquele produto por causa da embalagem é grande. Então eles vão lá e investem dinheiro à beça em embalagem. Eles colocam o leite de uma forma incrível, um splash de leite, assim, para você lembrar que o chocolate é o leite. Às vezes nem leva leite, mas lá na embalagem tem um leite incrível, né? E aí eles vão mexendo, eles colocam cores douradas, eles colocam zíper, eles vão modernizando, eles fazem coisas em alto relevo e as embalagens ficam incríveis. E a gente vai lá e compra, e às vezes é pura decepção, inclusive. A embalagem é linda e o produto, ó. Agora, como é que é a embalagem do sal? É um plástico transparente que é o mesmo há 50 anos, eu acho. Ninguém investe em embalagem de sal, você não vai ver nenhuma empresa Globo, sei lá, Lebre, eu não sei o nome do Cisne. Eles não investem, ninguém quer saber de investir em embalagem. Sabe por quê? Porque o sal é necessário. Você vai levar o sal para casa mesmo naquele plástico horrível, furado, de qualquer jeito, o sal vai entrar no seu carrinho de compra inquestionável. Você precisa do sal em casa, você não quer passar um dia sem sal em casa. Outra característica interessante é que o sal, ele é humilde. O sal, onde ele cai, no alimento, no que for, ele muda completamente o sabor, ele dá vida à comida. Alguém já comeu comida sem sal? Comida de hospital, geralmente, né? Zero sal. É insossa, né? Aquela coisa sem graça. E aí o sal entra lá. E o sal faz toda a diferença, mas alguma vez você já falou para alguém, ou já ouviu alguém dizer assim, cara, aquela comida estava incrível. Não, aquela comida não. Aquele sal estava incrível. Que sal! Quando é que nós vamos voltar para comer aquele sal de novo? Nossa, eu tô doido para ir na sua casa, que aquele sal, rapaz. Não existe isso. Ou seja, o sal, ele embeleza todas as coisas, ele alegra uma refeição, ele faz toda a diferença numa refeição. Se tem lá uma festa, todo mundo diz, a festa foi incrível, a banda estava incrível, o tempo de louvor foi incrível, a comida estava espetacular, aquele camarão na moranga estava sensacional, mas ninguém fala a palavra sal. Sal está lá, mas na maior humildade, está lá quietinho, ninguém comenta ele. O que Jesus está querendo dizer aqui, queridos, é que todos aqueles que são seus discípulos, todos aqueles que seguem a Cristo como seu Senhor e Salvador e o aceitaram, eles carregam dentro de si um nível de influência capaz de mudar qualquer pessoa, capaz de mudar qualquer ambiente, qualquer espaço, qualquer lugar.
Aqueles que são discípulos de Jesus, eles não são alterados pelo ambiente, eles não são alterados pelas circunstâncias. Aqueles que são discípulos de Jesus, eles não perdem as suas características, eles não precisam de lugar de destaque, eles não precisam de posição, eles não precisam ser promovidos, eles não estão atrás de promoções e de sucesso, eles não querem saber dessas coisas. Os discípulos de Jesus, eles não estão morrendo de preocupação com a sua embalagem, seu jeito de vestir, sua aparência, com excessos de vaidade. Isso não faz parte dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles não são altivos, eles não são soberbos, eles não são arrogantes, eles são humildes como Saul é, eles não estão em busca de serem vistos. Os discípulos de Jesus não estão preocupados, falem de mim, falem de mim, falem de mim, que cara incrível, que pregação incrível, que momento incrível, que louvor incrível. Os discípulos de Jesus não estão preocupados com isso. Estou falando de você, discípulo de Jesus, amém? Você é assim, eu sou assim, nós somos assim, aleluia. Os discípulos de Jesus, eles são assim porque eles sabem que aquilo que eles carregam, aquilo que lhes torna necessário num ambiente, aquilo que lhes torna uma diferença, uma pessoa que tempera, não provém de mim mesmo, não provém de você mesmo, mas provém do alto, é a ação do Espírito Santo que habita dentro de você. Por isso que a honra não é para nós, por isso que a glória não é para nós. O Senhor diz que Ele não divide a sua glória com ninguém, por isso que os discípulos de Jesus são comparados ao sal da terra, eu e você. Então, quando você está numa empresa, quando você está lá na universidade, quando você está lá na faculdade, quando você está na reunião com seus amigos, se você é o cara que resolve até os problemas, se você é aquela pessoa que apazigua, se você é aquela pessoa que foi ágil na solução, e você vê que Deus te capacita, mas ninguém fala o seu nome, ninguém fala assim, pô, foi fulano que fez aquilo. Você é doido para receber a glória, para o chefe ver, para o seu professor saber, você é doido, e aí ninguém fala no seu nome. Parabéns, você é sal, é assim mesmo, essa é a característica do sal. Mas alegre-se quando alguém falar, o ambiente de trabalho é incrível, a minha sala de aula é incrível, a família dele é incrível, o que acontece lá, eu não sei, tem algo diferente. Alegre-se, porque não estão falando de nós, mas estão falando do impacto que, como sal da terra, eu e você produzimos no ambiente, e isso é o suficiente para nós, porque isso glorifica o nome do Senhor. Agora, veja que esse ensino de Jesus, ele é totalmente contrário ao ensino da nossa geração, irmãos, ao ensino da nossa época, ao que andam falando por aí, ao que estão ensinando por aí. Ser sal, essas características que eu estou falando, não tem a ver com que os treinamentos, as empresas, os autoajudas, essas coisas motivacionais estão falando por aí, não tem nada a ver. A verdade é que eles estão dizendo que nós precisamos sim nos destacar. A verdade é que estão dizendo por aí que nós precisamos sim estar nas melhores prateleiras. A verdade é que estão dizendo por aí que nós sim temos que estar em destaque, quem não é visto não é lembrado, e nós temos que estar nas melhores posições, e que o nosso nome precisa ser levantado, e que o nosso nome precisa ser exaltado, e essas coisas estão entrando no coração do povo de Deus. Mas eu quero já dizer agora que, em nome de Jesus, tudo que é mentira, que tem entrado no nosso coração, está cancelado pela verdade de Cristo que ocupa este lugar, em nome de Jesus. Então você ouve essas coisas, mas a palavra do Senhor é aquela que endireita os caminhos, e a gente passa a rejeitar verdades que não vêm da palavra de Deus, mas são verdades humanas, do antropocentrismo, da ideia de que eu sou o cara, você é o cara, nós somos o cara, e nós não somos nada sem Cristo Jesus. Quando Jesus resolve nos exaltar, isso vem da sua palavra. Quando Ele resolve fazer coisas grandiosas com uma pessoa, Ele que cresce, é Ele que aparece. A pessoa ali é apenas um vaso, um instrumento, ela recebe uma unção, um poder, uma graça especial, e o nome dele é exaltado, mas depois ela sai de cena de novo. Assim são os discípulos de Jesus. Querem corromper os nossos valores e os nossos princípios. Eles dizem que
seus valores, eles são até bons, mas o mundo não funciona assim, e querem trocar os nossos princípios e valores. Eu quero contar uma história para vocês. Isaac, meu filho do meio, ele se envolveu com futebol, né? Gosta de futebol, eu não sei por que ele foi gostar disso, porque eu nunca me envolvi com isso. Eu não jogo futebol não, irmão, sou pé duro. Mas o Isaac foi se envolvendo com isso, né? E aí, ele estava numa escolinha de futebol e ele passou num processo seletivo, numa peneira que chama no futebol, e ele foi para um clube aqui de Vitória, né? E aí, quando ele foi, era uma fase nova para ele, uma fase nova para mim, a gente ficou em 2 lugares. E eu descobri que isso dá uma confusão enorme, irmãos. É uma confusão enorme, porque dá conflito de agenda, você deixa um time na mão porque tem jogo no mesmo dia, no mesmo horário, e tem que escolher, e o outro time que ele passou a peneira é um clube, não é mais uma escolinha, então eles começam a ter alguns tipos de exigências também, eles estão investindo nos nossos filhos, nossos filhos para eles são investimento mesmo, então eles não é uma coisa muito legal. Eu aprendi isso, eu descobri que fique vendo, jogar em tudo quanto é lugar, e eu fui me adaptando e aprendendo a todas essas coisas. E aí eu comecei a me enfiar em situações de tipo, eu tinha que fazer tipo coisas escondidas. Ele vai jogar em tal lugar, mas o outro time não pode saber, porque senão reclama. Ele vai jogar em tal lugar, mas esse não pode saber, porque senão o técnico reclama. E eu fui me vendo nesse tipo de situação, e aí eu cheguei lá para a escolinha e falei, cara, eu vou sair disso, eu estou fazendo umas coisas meio estranhas, parece que escondido, parece que eu estou fazendo umas coisas ilegais. Eu não quero que um veja o que está fazendo, para o outro não saber, para isso não acontecer, para depois eu não tomar brigueiro de não sei quem, para o clube não vir me chamar atenção porque Isaac está jogando em outro lugar. Então eu cheguei lá na escola e falei, cara, estou saindo. E aí ele foi defender o lado dele, né? O que ele falou? Olha, eu entendi, você é uma pessoa de princípios, você é uma pessoa de valores. E ele falou assim, mas eu quero te dizer que os princípios do futebol não são esses. Você deveria ficar nos 2 e aguentar o tranco, porque é assim que funciona, né? E pagar o preço por isso. Só que o que eu estava fazendo, irmãos, não estava correto, porque o outro time havia me pedido, por favor, caminhe assim, nós estamos investindo no seu filho, funciona assim. E eu falei, tudo bem, então eu estava aprendendo também, então vamos fazer desse jeito. Então, não seria certo seguir aquele conselho. Mas nas palavras dele eu entendi que você é uma pessoa que tem princípios, você tem valores, mas no futebol, se você não seguir o que eu estou te falando, seu filho está eliminado do futebol. Eu agradeci e falei, eu continuo com os meus princípios e os meus valores, não é você quem determina nada. Isso eu não falei para ele, isso foi no meu coração. Não é você quem determina nada, não é você quem sabe o futuro, você não sabe o que vai acontecer comigo e com você daqui 5 segundos, nós não sabemos de nada, nós dependemos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então eu dei tchau para ele, abençoei ele, e eu percebi como Satanás estava querendo mexer com princípios e valores da minha vida. E isso é o tempo todo, irmãos. Nós, como sal da terra, nós vamos ser colocados em xeque, nós vamos ser colocados em situações que vão nos constranger, que vão provar quem nós somos em Cristo, que vão provar o que Deus quer fazer conosco. Irmãos, cabe a nós dizer sim ou não, sempre será uma escolha minha e sua. Jesus não nos chamou para sermos moldados por este mundo, é o contrário. Jesus não falou para que nós abandonemos os princípios dele, cedamos às pressões deste mundo. Não, é o contrário. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós mudamos quem eles são, nós atingimos eles, nós abençoamos eles, nós derramamos graça sobre eles, nós derramamos misericórdia sobre eles. Quem governa esse mundo é Cristo, e porque Cristo governa, nós governamos com ele, nós direcionamos esse mundo, amém? Nós direcionamos esse mundo. Quer governar e quer dominar? Sirva a Jesus Cristo, porque Ele governa este mundo. Através de quem? Através de mim e de você. Quer liderar neste mundo? Sirva ao Senhor Jesus Cristo. A liderança do servo, do discípulo de Jesus é escondido, é como o sal da terra, mas é aquele que conduz, é aquele que muda todo o ambiente de um lugar sem que ninguém perceba que está sendo mudado, porque está acontecendo, mas tem alguém ali orando, tem alguém ali com o joelho no chão, tem alguém ali fazendo a diferença, e nós estamos dirigindo todas as coisas não pela nossa força,
força, mas pela ação do Espírito Santo em nós. Note uma coisa, querido. Quando Jesus disse que nós somos sal da terra, nesse versículo, a ênfase não está em fazer nada. É uma definição de identidade. Você é sal da terra. Não está dizendo faça. Não tem isso. Por que é importante a gente mencionar isso? Porque às vezes nós temos a impressão de que, bom, se a minha identidade é ser sal, se a minha identidade é temperar, se então eu tenho que fazer diferença no mundo, se então Deus me chamou para isso e chamou mesmo, então agora eu vou começar a fazer. Não começa por aí. Começa por entender que você é. E porque você sabe que você é, porque você sabe quem você é, porque você está entendendo quem Jesus está dizendo que você então já está posicionado em vários lugares, sim ou não? Você já não vai para a faculdade, sim ou não? Lá você tem que fazer o quê? Nada, você tem que ser sal. E lá no seu trabalho, porque você é sal, você tem que fazer o quê? Você não tem que fazer nada primeiro, você tem que se lembrar que você é sal. Por que você precisa ser primeiro? Preste atenção nisso. Porque se você não se lembrar que você é, quem você é, qual é sua identidade, você não vai conseguir sair fazendo nada, porque você não se lembra onde você está posicionado. Você não se lembra que você é sal da terra, então você não vai ter ação de quem precisa temperar. Então você primeiro assume a identidade, eu sou. E agora sim, não importa onde você está. Não importa o ambiente, porque você é, agora Deus vai te usar. Aí sim você vai começar a fazer. Tá bom, Senhor, vou orar por ele. Tá bom, Senhor, vou abençoar ela. Entendi, Senhor, vou falar de Jesus, ela está com uma luta enorme. Entendi, Senhor, então agora é para eu pregar aqui. Entendi, Senhor, então porque você começa a fazer e não o inverso, porque senão nós corremos o risco de entrar num ativismo cristão, que acontece muitas vezes, onde a gente sai fazendo, sem se lembrar quem nós somos. E vamos avançando, se o que importa é ser, surge uma pergunta para nós. Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Essa pergunta é meio chata. Essa pergunta coloca até pessoas, às vezes, em crise existencial, né? Quem sou eu? Meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Tem pessoas que entram num abismo quando elas entram nesse tipo de pergunta. Os coaches, irmãos, essas pessoas, essa autoajuda que existe por aí, eles trabalham muito essa coisa da identidade. Eu não estou falando que isso é horrível, tá? Tem muita coisa maravilhosa, eu não estou criticando, mas eu quero te dizer, te mostrar algumas armadilhas, alguns perigos. Eles trabalham muito essa coisa de quem é você, de conhecer sua própria identidade. Para quê? Para que você possa romper, para que você possa crescer, para que você possa conquistar, para que você possa chegar lá. Então surgem as frases, eu posso, eu quero, eu consigo. Aí você vai na frente do espelho e fala, eu posso, eu quero, eu consigo. E você repete isso 3 vezes com o dedo apontado em riste para te encorajar. E então eles nos disseram que você precisa mergulhar dentro de você mesmo. Eles nos contam isso. Então faça um mergulho dentro de você mesmo, para descobrir quem você é. O problema, irmãos, é quando a gente começa a mergulhar dentro de nós mesmos. Eu não sei com relação a você, mas eu vou falar com relação a mim. Eu sou uma bagunça dentro de mim. Eu estou bagunçado, irmãos. Eu sou um homem em construção. Eu não sou um homem acabado. Sou um homem em construção. Eu estou em obras. Então, quando eu vou mergulhar para dentro de mim, eu encontro medos, eu encontro receios, eu encontro travas, eu encontro
sei lá, eu encontro tanta coisa maluca, eu falo, Senhor, se eu vou mergulhar para dentro de mim mesmo, como é que eu vou encontrar soluções? Não temos soluções dentro de nós mesmos, sabe por quê? Eu não me criei, eu não fiz a mim mesmo, eu não sei minha origem, eu não sei de onde vim, eu não sei como é que é o processo de criação do DNA, das células, de toda essa coisa, como é que eu vou olhar para dentro de mim mesmo e encontrar a solução? Mentira! E aí o perigo disso é as pessoas, elas olham para dentro delas mesmas e elas começam a construir tipo castelos de cartas. Já viu aquelas pessoas que encostam duas cartinhas assim, outra do lado, e elas estão olhando para dentro delas mesmas e fala, caraca, então estou construindo alguma coisa. E elas estão olhando para dentro delas mesmas, elas estão construindo um castelinho de carta. E aí, elas não sabem, elas não estão vendo que elas estão se apoiando nelas mesmas. E é tão frágil aquele castelinho de cartas, mas é primoroso, porque é difícil fazer. Então, elas estão ali, estou conseguindo, está dando trabalho, mas estou conseguindo. Só que está firmado, irmãos, em cima da mesa dela, está firmado em cima da cadeira, está firmado em cima do ambiente de trabalho dela, e no primeiro ventinho do ventilador, no primeiro peteleco, no primeiro mosquito que pousar ali em cima, o castelo vai ruir. Então, todas as vezes que nós olhamos para dentro de nós mesmos, irmãos, vai dar azeda, vai dar problema, é perigoso. Mas quando eu me lembro que o Senhor me teceu no ventre da minha mãe, aí quando eu me lembro que Ele já me conhecia na eternidade, aí quando eu me lembro do Deus que Ele é, aí eu falo, eu não tenho condições de olhar para mim mesmo, eu preciso olhar para aquele que me criou, eu preciso olhar para aquele que me fez. E Gênesis 1, 26, diz assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vou parar aqui. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, quem é você? Imagem e semelhança de Deus. Agora, quando eu olho para Colossenses 1,15, Paulo diz aos Colossenses que Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, você é a imagem e semelhança de Deus. Teologicamente falando, quando Deus está falando façamos, a Trindade está lá, Deus é um só, mas Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes na criação. E Paulo diz lá em Colossenses que Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, eu sou a imagem de Deus, Cristo é a imagem de Deus, logo por inferência, eu sou imagem de Cristo, amém? Você está aqui comigo, está entendendo? Você é a imagem de Cristo, amém? Então é como se Deus tivesse criado, quando Ele estava nos formando, quando Ele estava nos fazendo, é como se Deus tivesse usado um molde. Façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Sabe aquele pintor que, enquanto está fazendo um retrato de alguém, ele olha e pinta, e ele olha e pinta. Então Deus, quando nos criou, Ele estava olhando para quem? Para Cristo. Quando nós fomos formados, Ele estava olhando para Cristo. Logo que se eu quero saber quem eu sou, eu não tenho como olhar para dentro de mim mesmo, mas eu vou olhar para quem? Para Cristo, para Jesus, é para Ele que nós vamos olhar, nele que está a nossa identidade. Então, quando nós estamos buscando autoconhecimento, quando nós queremos saber quem nós somos de verdade, nós precisamos parar de olhar urgentemente para dentro de nós e olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, se a pergunta era quem eu sou, agora você pode perguntar outra, pode mudar a pergunta. Quem é Cristo? A pergunta não é mais sobre nós, não é sobre nós. Quem é Cristo? A palavra Cristo, em grego, é a mesma palavra para Messias em hebraico. Ambas significam o ungido, o escolhido. Esse é o Cristo. Mas Ele é o escolhido, Ele é ungido para quê?
Então, se nós pudermos esticar essa definição, ele é o escolhido para morrer em nosso lugar, para que muitos outros vivam. Ele é o ungido para pagar o preço do nosso pecado, para que nós possamos confiar nele. Ele é o ungido para morrer por nós, ele é o escolhido para morrer por nós e pagar o preço pelo nosso pecado. Avança um pouquinho para Mateus 16. Quero te mostrar uma história de um homem que descobre sua identidade em Deus. Mateus 16, a partir do verso 13. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus está perguntando assim para os discípulos: e aí? O que estão falando de mim? Quem eu sou? Aí os discípulos respondem assim: ah, Senhor, uns falam que tu és João Batista primeiro. Tu és João Batista. Você fala sobre arrependimento, João Batista também. Então estão falando que você é João Batista. Outros estão falando que você é Elias, que esse senhor faz coisas incríveis, e Elias também fez coisas incríveis. Outros estão falando que você é Jeremias, porque Jeremias tinha umas palavras duras, e o Senhor também fala, arranca o braço, arranca o olho. Então, o Senhor também dá umas palavras duras, então estão falando de tudo aí, Senhor. Outros profetas também. E aí o texto continua, Jesus perguntando: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Agora Jesus não quer mais saber do que todo mundo está falando. Agora Jesus está querendo saber dos seus discípulos. Para ser discípulo, tem que saber quem é Jesus. Senão, não é discípulo dele. E então ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido, tu és o escolhido, tu és aquele que lá no Gênesis já havia dito que esmagaria a cabeça da serpente. Tu és aquele que os profetas todos falaram que viria. Tu és aquele que veio restaurar todas as coisas. Tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro faz isso, irmãos, Jesus entrega a identidade dele. Jesus fala: tu és Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra, esta rocha, quem é a pedra? Jesus. Quem é a pedra, irmãos? A pedra angular, a pedra de esquina, quem é? Cristo. E ele fala: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, Pedro. Você é igreja, Pedro. Eu sou igreja, nós somos igreja. Jesus está entregando a identidade de Pedro, porque ele reconheceu quem Cristo é. Jesus está colocando na mão dele quem ele é. E Pedro, você é a igreja. E olha o que ele vai dizendo: eu lhe darei as chaves do reino, Pedro. Eu lhe darei as chaves do reino, igreja, reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra também será desligado nos céus. Isso é para mim e para você. Nós somos igreja. E então Jesus diz, conversa com os discípulos: olha, eu vou passar por coisas difíceis na sequência, vou passar por coisas terríveis, vão me maltratar, os religiosos não vão me aceitar, eu vou ser preso, eu vou ser machucado, eu vou ser escravizado, vão me matar, eu vou morrer. Aí Pedro, irmãos, Pedro faz igual uma galera aí. Pedro chega e fala assim: Jesus, chega aqui. Fala assim não. Jesus, isso é muita palavra negativa. O universo pega essas palavras e vira coisa negativa na sua vida. Jesus, olha só, não... Esquece essa galera, esquece os religiosos, esquece esse negócio de sofrimento aí. Não, pensa, vai dar certo. Repete comigo: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Sim, eu posso, sim, eu quero, sim, vai dar certo. Repete comigo, Jesus. E Pedro está tentando fazer o que andam fazendo por aí. Olha no espelho, e Pedro está lá. E Jesus,
E Pedro fala assim, vai, se abraça, não fica assim não. Vai, se abraça, dá um abraço em você mesmo. Isso. E Pedro está tentando tirar Jesus da rota e da missão dele para o qual ele veio, que é morrer por nós, é ser o Cristo, é ser o ungido, o escolhido para morrer em nosso lugar para que muitos sejam livres. E como é que Jesus responde isso? Para trás de mim, Satanás, você é pedra de tropeço, não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. E Jesus continua, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O espírito do anticristo, irmãos, João fala que ele está livre. O espírito do homem iníquo está livre. E às vezes nós achamos que o espírito do anticristo vai ser aquela coisa do 666, do chip na nossa cabeça e na testa, e que isso pode ser também, porque a palavra de Deus fala sobre essas coisas, mas o que às vezes nós deixamos passar despercebido é que o espírito do anticristo pode estar nos usando todas as vezes que nós deixamos de querer parecer com Cristo. É o que Pedro está tentando fazer aqui. Todas as vezes que nós saímos da rota, nós saímos do plano, todas as vezes que nós falamos, cara, esse negócio está muito difícil seguir Jesus, espírito do anticristo está atuando na minha e na sua vida, se nós entramos nessa linha de pensamento. Porque tudo que Satanás quer fazer é o quê? Nos fazer completamente diferentes de Cristo. Porque ele nos ensina, Jesus nos ensina a ser como ele. Então tudo que Satanás quer fazer é que nós sejamos o mais diferente possível de Cristo. Só que Cristo veio para fazer o quê? Cristo veio para morrer. E se nós somos uma cópia de Cristo, se você é uma cópia de Cristo, o que é que você está fazendo aqui? Você é o escolhido por Deus. Você é o ungido por Cristo, para morrer, para que outros tenham a vida eterna através de Cristo. Nós não somos chamados, queridos irmãos, para viver os prazeres dessa vida. Se nós somos cópia de Cristo, Ele deu o exemplo, morreu para Ele mesmo, morreu por nós, e nós continuamos morrendo dia após dia para as nossas vontades, para os nossos sonhos, porque o sonho que nós temos não tem absolutamente nada a ver com os sonhos de Deus para nós. Então nós abrimos mão sim desses sonhos, é isso que nós precisamos fazer. Mas quando a gente fala, aquilo é culto o quê? Que ler a Bíblia o quê? Que orar o quê? Não, eu posso servir a Deus de casa. Não, tá de boa, tá tranquilo. Jesus, irmão, sendo Deus, Ele ia à casa do Senhor. Ele vinha à casa do Senhor, Ele não ficava estudando a palavra em casa, não. Ele ia exercer seu poder, sua graça, seu vigor espiritual, e como homem também, na casa do Senhor, nas casas, no meio da população, por onde Ele ia, onde Ele estava, Ele fazia diferença. Mas nós somos melhores do que Cristo. Somos, irmãos? Isso não. Jesus fez, mas eu não. Jesus mandou eu ir, mas eu não. Jesus mandou eu ser sal, mas para mim não. Jesus mandou eu ser luz, mas eu não. O espírito do anticristo, sem que saibamos, agindo em nós e nos afastando do plano ideal de Deus para cada um de nós. Vamos encerrar, você pode ficar em pé. Não vamos encerrar. Na verdade não vamos encerrar. Nós vamos continuar. Eu vou encerrar a palavra, mas fica de pé. Está diferente hoje, irmãos. Está diferente. Nós não fizemos o dízimo, nós vamos orar ainda por um casal, mas já estamos encerrando. A palavra de Deus nos ensina, Jesus tem um ensinamento muito poderoso. Ele diz que melhor é dar do que receber.
Isso é outra coisa do reino maluca, que o mundo nunca vai entender isso, porque o mundo quer ter, o mundo quer conquistar, o mundo quer riqueza, o mundo quer dinheiro, o mundo quer posses, o mundo quer poder, mas Jesus fala, dá para receber, está relatado lá em Atos através de Paulo. E, irmãos, nós às vezes entramos na ideia de olhar demais para nós, olhar demais para o nosso umbigo, olhar demais para o que nós queremos, olhar demais para o que nós precisamos, para o que nós necessitamos, e não estamos nem aí para o outro, não estamos nem aí para o próximo. O incrível é que Deus não inventou o espelho, Deus não inventou a máquina fotográfica, Deus não inventou o selfie. Quem inventou essas coisas para a gente olhar o próprio rosto, a nossa própria cara, fomos nós. Foi o homem, com vontade de se ver, com vontade de olhar para si mesmo, com vontade de olhar para o seu próprio umbigo, com vontade de olhar para suas próprias vontades. Eu quero fazer isso, então vou fazer. Eu quero ir para tal lado, então vou fazer. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Aí a gente se olhando no espelho, mas Deus não fez espelho, quem fez foi o homem. A verdade é, se você parar para pensar, pensa se o mundo não tivesse espelho. Pensa se o mundo não tivesse fotografia, não tivesse selfie. Eu mal saberia como é meu rosto. Eu vejo daqui para baixo, mas eu não consigo ver meu rosto. Eu posso apalpar, mas se não houvesse espelho, nem como meu rosto é, eu saberia. Deus não nos fez para a gente ficar olhando para a gente mesmo. Deus não nos fez para a gente, Deus me fez para olhar para vocês. Deus me fez vocês para vocês olharem para mim, para a gente se abençoar, para a gente orar uns pelos outros, para a gente alcançar uns aos outros, para a gente ser sal e luz lá fora. E sabe, irmãos, para encerrar e voltar ao tema do ser sal, eu gostaria que você, ao ir embora, e não é agora ainda, você saísse daqui com a consciência de que você é um influenciador ou um influencer. Que esse mundo precisa desesperadamente de você, desesperadamente. Já viu como é que fica sua casa um dia sem sal? Já viu como fica 2 dias sem sal? Já viu como fica 3 dias sem sal? Acho que você nem fica 3 dias sem sal. Você vai correndo, compra um sal lá para mim, pelo amor de Deus, que não dá para ficar sem sal aqui. Assim é o mundo, queridos irmãos. Eles não sabem disso, mas eles carecem de nós. Eles estão desesperados por Cristo. E somos nós, como sal, que vamos salgar, que vamos temperar, que vamos alcançar, que vamos avançar, que vamos mudar todo o ambiente, todo o cenário, e não seremos glorificados por isso, nem exaltados por isso, e muitas vezes seremos inclusive perseguidos por isso. Bem-vindo ao time de Deus. Aleluia, obrigado pelo aleluia. Bem-vindo ao time de Deus. Jesus não abre mão de você, querido. Não abre mão de você. Essa afirmação, vós sois o sal da terra, é Jesus fazendo para os seus discípulos nessa noite. E Ele está dizendo, eu não abro mão de você para essa missão. Hoje, quando você for sair do templo, imagine que nas portas aqui do lado de dentro da saída, imagine que esteja escrito, bem-vindo, você está entrando no campo missionário. Nós não saímos da igreja, nós entramos no campo missionário. A nossa missão, ela começa daquela porta para fora. Ali é o nosso campo. Indo
por todo mundo, está no gerúndio, esse verbo no grego está no gerúndio. Não importa onde você está, não importa onde você vai, indo, pregue o evangelho, indo seja sal, indo seja luz, e impacte a vida das pessoas. E Jesus não quer liberar você dessa identidade. Você quer se apropriar dela? Você se apropria dessa identidade, irmãos? Quem se apropria da identidade do ser sal, sabe que tem missão a cumprir, sabe que tem responsabilidades a cumprir. Mas pastor, onde que é? Onde que eu tenho que ir? Que pessoas eu tenho que encontrar? Eu tenho que ser influência para quem? Eu não tenho a menor ideia. Eu sei, você vai buscar isso no Senhor. Eu sei que o lugar para mim essa noite é aqui, na Igreja Evangélica Vida. Eu sei que as pessoas que Deus me colocou para ser influente estão aqui na minha frente agora. Essa é a minha missão de hoje, amanhã Deus dá outra. E é assim, dia após dia, todos caminhando com o Senhor Jesus. Amém? Passar a palavra para você orar. Você quer orar? Vamos orar então, abaixe sua cabeça. Quero fazer só uma pergunta rápida. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra e não se sente temperando lugar nenhum. Eu não estou temperando lugar nenhum. E todos nós, irmãos, infelizmente estamos sujeitos a isso. A caminhada de fé, preste atenção, é uma caminhada de fé. Pesos vêm sobre nós, coisas tentam nos prender, coisas tentam nos parar, tristeza nos abatem, é uma caminhada de fé. E pode ser que o sal não deixe que ele se torne insípido, sem sabor, o versículo fala sobre isso. Não deixe que a sua identidade se esvaia, vá embora, escorra pelos seus dedos, porque não pode mais ser restaurada. É isso que o texto fala. Sal sem sabor só serve para ser pisado pelos homens. Isso também tem uma questão cultural judaica. Então, se nessa noite alguém se sentiu incomodado pelo Espírito Santo, Senhor, eu preciso mudar. Eu também preciso, irmão. Mas se você gostaria de uma oração específica pela sua vida, para Deus começar a fazer coisas novas, uma história nova, ativar você está passando por lutas grandes demais, você é aquele que lá na sua escola o pessoal roda um vídeo e é um vídeo pornográfico e você vai para a rodinha assistir junto com eles, você absolutamente não está sendo luz. Se você está vendo um ambiente de fofoca, um ambiente de crítica, um ambiente que estão detonando uma pessoa, e você vai lá e fala, é isso mesmo, você não está sendo sal, você não está sendo luz. Se você quer uma mudança, se você deseja, vem aqui na frente, eu quero orar por você rapidinho, vem cá na frente, quero abençoar você. Alguém que deseja, alguém que gostaria, alguém que está sentindo, eu preciso, eu desejo, eu reconheço que Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, e eu preciso dessa mudança, vem cá que eu quero orar com você. Alguém? Amém, Senhor, eu te louvo, Pai, por essa noite. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor maravilhosamente nos formaste, Senhor. Porque o Senhor nos teceu no ventre das nossas mães, Senhor. Porque, Senhor, a nossa identidade está em Ti, meu Deus. Eu te louvo, Senhor, porque essa metáfora do sal, ela é tão importante para nós entendermos essa missão que o Senhor nos deu, para fazermos, Senhor, diferença dessa porta para fora, para, Jesus, mudarmos o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente familiar, a nossa vizinhança, o local que moramos, os relacionamentos familiares, Senhor, e aqueles que não estão conseguindo ser sal, seja Tu mesmo, Senhor, aquele que alcança o coração e muda, Pai, a história desse amado irmão, dessa amada irmã, Pai. Assim nós oramos, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor,
pela palavra ministrada ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar.